Segundo uma pesquisa da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, 37% de nós brasileiros convivemos com algum tipo de dor diariamente. Então, para explicar o porquê desses dados e como evitar esse problemão, nós recebemos aqui a neurologista, doutora Nina Rosa. Doutora, muito bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Um feliz 2018, estamos aí já no dia 12, mas sempre tempo de abençoar, né? Seja bem-vinda. Para nós todos. Um ano novo de bênçãos. Doutora, entre nós aqui, caiu aqui nossa pauta aqui. Por que a gente sente dor? A dor é um fenômeno psicológico e uma sensação e uma experiência psicológica desagradável. Essa é uma definição da sociedade de dor. E a gente sente dor por estímulos nocivos, né? A dor nos protege de estímulos nocivos. Então, você está fazendo alguma coisa que vai fazer mal para o seu corpo, por exemplo, encostar em alguma coisa quente ou um produto químico, e aí você sente dor que vai fazer você mudar essa atitude. Aí já é um estímulo neurológico, né? Exatamente. Para te dar esse condicionamento, esse movimento condicionado. Né? Você tem um estímulo que pode ser pressão, pode ser dor, pode ser químico, e aquilo ali causa uma sensação de dor. E aí o seu cérebro interpreta como dor e você toma uma atitude em relação àquilo ali. Agora, o que é a dor em si e como ela se divide? Ela tem como se medir? A dor é muito subjetiva, porque ela depende da sua experiência prévia e ela tem uma modulação interna. Por exemplo, uma pessoa que já teve várias experiências dolorosas, uma pessoa que já fez um tratamento muito doloroso, a impressão dela de dor é diferente de uma pessoa que nunca teve essa experiência. E, ao mesmo tempo, existe uma modulação interna. Tem pessoas que toleram mais dor e outras toleram menos dor. Esse limite, esse limiar aí dessa tolerância, ela é pautada em quê? Assim, é no aspecto psicológico? É psicológico e é neurológico. Existe modulação. Por exemplo, uma pessoa que toma muito analgésico, ela muda todo o sistema dela de dor e ela tem uma tolerância mais baixa à dor. Então, quanto mais Esse cara sou eu. O excesso de analgésico modula, por exemplo, né, um exemplo, modula esse sistema de dor e aí você tem uma tolerância menor. E a sua experiência prévia também. Que bacana. Agora, quanto a essa questão aí da tolerância ainda, homem e mulher, a questão hormonal, homem testosterona, mulher ali o estrógeno, tem uma diferença sobre isso em termos de tolerância à dor, a mulher até pelas condições de um parto, por exemplo, a mulher, enfim, isso difere na nossa fisiologia? Tem essa ideia que a mulher tolera mais dor, mas isso não é bem comprovado, não. A dor crônica é mais comum nas mulheres, inclusive. É muito mais comum nas mulheres e o pico de idade é na sétima década, que seria dos 61 aos 70 anos. Então, o homem parece que não relata tanto ou não percebe tanto a dor crônica. E aí a gente não sabe se a mulher procura mais o serviço de saúde, então as mulheres são o maior grupo de pacientes com dores crônicas. E quando a senhora fala sobre a questão de dores crônicas, a dor ela se divide em categorias? Tem dor crônica, aguda, assim? Tem. A dor tem a dor aguda, né? Aquela dor que muitas vezes é de uma cirurgia, de um acidente, de uma queimadura. Grosseiramente, a gente divide assim, uma dor menos de um mês. Tem uma dor subaguda, que é aí de 1 mês a 6 meses, e mais de 6 meses, que seriam as dores crônicas. Mas isso varia conforme o tipo de dor. Esse estudo que saiu ano passado falou que 37% dos brasileiros têm dor crônica. E aí a dor crônica foi considerada ali maior que 3 meses de dor. Então 37% dos brasileiros têm dor mais de 3 meses e fica anos com dor. E aí os campeões, né, as causas dessa foram pesquisadas, principalmente dor lombar, né? Aquela dorzinha nas costas que é muito comum, que a gente quase todo dia conhece ou conversa com alguém reclamando de dor nas costas. Esse cara sou eu aí, gente.
E em segundo lugar, cefaleia, né? A dor de cabeça. Que é também... a famosa enxaqueca aí nesse caso? A enxaqueca é um dos tipos de dor de cabeça, né? A gente tem a enxaqueca, que é muito comum, tem a cefaleia tipo tensão, que é muito comum, e a cefaleia por abuso de analgésico também, que está cada dia mais comum por excesso de medicação. Exatamente por causa dessa automedicação, esse sistema ali, então, do organismo de lidar com a dor, ele é alterado? Ele é desregulado, exatamente. Então precisa ali, em termos de, assim, vamos dizer, de tratamento, fazer uma desintoxicação também? Existe isso, a gente desintoxica. Por exemplo, eu trabalho com cefaleia, então no Hospital das Clínicas tem muita gente que, se você tira o abuso de analgésico, já melhora. É interessante. Olha, tem gente que, o efeito reverso, né? Exatamente. Você tira um pouco de remédio, começa a tratar, mudar estilo de vida, atividade física, essas coisas, muitas vezes controla, mesmo sem medicamento. Nós vamos pedir aí agora a produção para colocar as imagens, né, da parte do nosso cérebro que é a responsável pela parte aí onde sentimos a dor. Então coloca para a gente. E aí eu peço para você, doutora Nina, para explicar para a gente um pouquinho mais sobre essas imagens aí, essa imagem aí, melhor dizendo. Esse modelo bem simplificado do sistema nervoso, né? Ali está a mão de uma pessoa, e aí o sistema nervoso é formado de várias pequenas partes que são as células. As células do sistema nervoso, ela é chamada de neurônio. Então a gente tem esses neurônios, né? As pontinhas desses neurônios, né, os dendritos, em todas as partes do corpo. E aí você tem ali uma manchinha ali na mão, e aí tá estimulando um neurônio. Esse neurônio caminha ali ao longo do braço, vai chegar na medula espinhal. Na medula espinhal, essa informação vai ser passada ali para o tronco encefálico, e ali em cima o tálamo, que é a porta ali do cérebro para a dor. E aí do tálamo ele vai espalhar para outras áreas, né? A dor é um sintoma bastante complexo, envolve várias áreas, mas o estímulo então começa num neurônio, e aí ele vai subindo ali pelo braço, passa pela espinha, pelo tálamo, e depois ele vai para áreas específicas no cérebro. E aí o cérebro vai te fazer ter a sensação agradável ou desagradável ao estímulo. No caso da dor, a sensação desagradável. Olha, que legal. Aí eu pergunto para você, doutora Nina, é possível viver sem dor? É possível, é difícil, né? Com a idade, a tendência é ter uma dorzinha ali e outra aqui, né? Agora a idade do condor. Condor aqui, condor ali. Esse estudo mesmo falou que 37% é muita coisa, né? E nas faixas etárias mais velhas, mais dor ainda. Só uma pergunta curiosa aqui para concluir. Quando a senhora falou assim, os 37% é um número alto, isso é um estudo Brasil. No mundo varia muito esse número? Varia ou muito. Nem sempre? Varia muito, Sérgio. Tem alguns estudos anteriores, com 14 países, ficou em torno de 21%. Então, a média da América Latina lá foi a mais alta. Então, nós estamos quase que dobrando essa média. A gente está numa média mais alta, sim. Então, aí voltando lá, sobre viver sem a dor, aí você estava falando? É estilo de vida, né? Então, hábito saudável, atividade física regular. Atividade física fortalece musculatura, melhora a postura, diminui dor lombar, evitar o cigarro. O cigarro tem um efeito nocivo. E por falar nisso, você já falou em cigarro, então coloca aí na tela aí, já como primeira dica para evitar a dor aí, evitar o cigarro, o tabagismo aí, isso tem mata, gente. Para com esse negócio de cigarro, isso aí fica igual Maria Fumaça ali, fedendo tudo. Não, me ajuda. Então, isso ajuda a evitar a dor. Como? O que o cigarro faz que contribui, que fomenta aí essa questão da dor? O cigarro, ele aumenta a frequência de várias doenças, né? Doença cerebrovascular, que é o derrame, né? Aumenta a incidência de infarto, alguns cânceres e tudo mais. Além disso, a nicotina também tem efeito nesse sistema da dor. Então, ela modula também esse sistema para menos. Então, a pessoa que fuma tem uma tolerância mais baixa também à dor.
e desenvolve mais dor crônica. Então tem esses dois pontos. Ela aumenta a frequência de várias doenças que são dolorosas e ao mesmo tempo ela modula esse sistema para baixo, funcionando menos e a pessoa tolerando menos dor. O álcool entra também nessa daí, não entra? Evitar bebidas alcoólicas? Sim, o álcool também tem essa modulação no sistema nervoso e ele também aumenta a frequência de doença osteomuscular, que aí está na 4ª causa de dor crônica. Essas dores articulares, o pessoal fala dor na junta, né? Então o álcool atrapalha bastante, além disso altera toda as funções ósseas mesmo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.